Então, vamos lá. Como eu estava dizendo para vocês, antes da gente ser brutalmente interrompido pela queda de energia, a gente vai fazer uma aula meio misturada. A gente vai pegar um pouco de teoria e fazer a prática, teoria e prática. Quando vocês precisarem participar, peço que façam de 3 maneiras: ou abram o microfone, façam a pergunta no momento que precisarem, ou abram o chat e façam ali a pergunta no privado ou em público, da maneira que vocês se sentirem confortáveis, tá bom? Beleza? Bom, vamos lá. Como é que a gente olha para um problema de estequiometria? A primeira coisa que você tem que entender é que estequiometria, na verdade, trabalha com a ideia de proporção. Como assim proporção? A gente costuma sempre fazer uma analogia, quando vai ensinar estequiometria, você já deve ter ouvido essa analogia, com uma receita de bolo. Quando eu vou fazer uma receita, eu preciso colocar os ingredientes em determinadas quantidades, certo? Que a receita te dá. Uma vez que você queira dobrar a receita ou triplicar a receita, o que você faz é aumentar os reagentes na mesma proporção. Nesse caso, os reagentes seriam os ingredientes. Então, a primeira coisa que você tem que fazer num problema de estequiometria é identificar as proporções. E essa identificação, ela pode ser feita em três formas de 3 formas diferentes. Então, aqui a gente tem uma reação bastante simples, que vai nos ensinar a obter as proporções, ou seja, a receita do bolo. Uma vez que você tem as proporções, aí você vai ler o enunciado e vai identificar uma pergunta ali, tá? Então, a primeira coisa que eu faço numa reação é o famoso balanceamento, né? O que é balancear uma reação? Balancear uma reação significa garantir que todos os átomos que você tenha nos reagentes, você vai encontrar no produto, certo? Então, nesse caso, e o balanceamento ele é feito por tentativa, geralmente. Tirando algumas reações de oxirredução, é tentativa. Você vai igualando os átomos e chega no balanceamento. Então, nesse caso aqui, a gente tem uma reação modelo, e é em cima dela que a gente vai trabalhar toda a teoria. Tudo que vier de teoria vai vir nessa reação. Eu vou mostrando para vocês, a gente vai pegando os exercícios, tá? Aqui a gente tem uma situação, gente, em que eu tenho hidrogênio reagindo com nitrogênio formando amônia, certo? Para o balanceamento dela, eu vou fazer isso aqui. Eu vou colocar um 2 aqui para igualar o nitrogênio com o outro lado. Então aqui eu ponho 1. Beleza. O nitrogênio já está balanceado. Agora eu vou balancear o hidrogênio. Para eu balancear o hidrogênio, eu vou olhar do lado do produto e vou identificar que eu tenho 6 átomos de hidrogênio. Concorda? 6 átomos. Então, do outro lado, eu tenho que ter 6 átomos. Então, eu vou colocar um 3 aqui. Pronto. Tem muito professor que fala assim, olha, gente, esses números que estão aqui, eles têm que ser inteiros. Isso não é necessariamente verdade. É claro que a gente prefere colocar os números inteiros para que nós possamos fazer contas mais fáceis, tá? Mas não é necessariamente verdade. O que esses números querem dizer? Esses números são chamados, no cálculo estequiométrico, de proporção molar. Né? Como assim proporção molar, Dan? Mol é uma medida na química extremamente importante. Né? A gente sabe que, eu costumo brincar na aula, quem já teve aula comigo sabe, que você quer entender mol, troca a palavra mol por pacote. Pronto, está resolvido o teu problema. Mol é sinônimo de pacote. Só que você tem que saber uma informação. Dentro deste pacote, você tem, vamos lembrar? Quantas coisas? Por exemplo, imagina que eu te dou um pacote com 1 mol de pirulitos. Quantos pirulitos eu ganho dentro deste pacote? Aproximadamente 600 sextilhões. Tá? Esse é o pacote que a química escolheu para chamar de mol. Tá? Então, quando eu olho para a proporção molar, eu identifico aqui que eu tenho 3 pacotes de hidrogênio reagem com um pacote de nitrogênio, formando 2 pacotes de amônia. Essa é a proporção reacional.
tá? Beleza. Essa proporção, ela pode ser enxergada de outras duas formas. Isso aqui é chamado de proporção molar e ela é obtida a partir do balanceamento. Beleza? Acontece o seguinte, eu posso muito bem pegar esses 3 mols e colocar em cima de uma balança. Essa balança vai me dar um valor, certo? Posso pegar esse 1 mol e colocar em cima dessa balança para pesar ele. E esse 1 mol vai me dar um valor. Posso colocar os 2 mols de amônia em cima de uma balança e a balança vai me dar o valor, certo? Beleza. Qual é esse valor, Dan? É o que a gente chama de proporção em massa. Em massa. E é aí que entra a informação que todo exercício de cálculo estequiométrico vai te dar. Quanto pesa um pacote? Quanto pesa um pacote de hidrogênio, gurizada? Sabe esse pacote que eu chamei de mol? Um pacote de 1 mol de hidrogênios pesa 2 gramas, ó. 2 gramas por mol. Tá? Então, se você colocar numa balança essa quantidade aqui, ó, de moléculas de hidrogênio, a balança vai te dar 2 gramas. Ah, mas Danilo, na reação está usando 3 mols, né? Tá bom, 3 mols são 6 gramas. Confere. Olha a receita aparecendo. Olha a receita aparecendo. E 1 mol de hidrogênio? Olha, 1 mol de hidrogênio pesa 28 gramas, ó. Certo? Então, eu vou colocar aqui 28. 28. Só que isso, gente, qual que é o problema do cálculo estequiométrico? Você tem que fazer isso de cabeça. Na hora que você olhar para a reação, você já tem que enxergar isso. Blum! 3, 1, 2. 6, 28 vai produzir 34. Ô, gente, olha aqui. Olha a lei de Lavoisier aqui, gente. Ó, tuf. Na natureza nada se perde e nada se cria. Confere? Tranquilo? Mais ou menos, né? Isso aqui é o que muitos alunos têm de dificuldade. Isso é uma das dificuldades que o aluno tem. Geralmente, quando ele está começando o assunto, ele tem dificuldade de enxergar isso aqui. Existe uma outra forma de você enxergar essa receita. Você pode enxergar em pacotes, você pode enxergar em gramas, ou, se tiver gás, presta atenção nessa frase que eu estou falando agora. Se tiver gás, peraí, deixa eu só uma coisa. Ah, tá. Se tiver gás, eu posso enxergar essa proporção em volume. Agora, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem se sentir à vontade de responder, pode escrever aqui no chat. Imagina que você pegue 1 mol de gás, 1 mol, só 1 mol, são 600 sextilhões de moléculas, e coloque dentro de uma bexiga. Imagina que você coloque esse nitrogênio aqui, ó, dentro de uma bexiga. Qual vai ser o volume dessa bexiga? Alguém saberia me dizer? Eu vou pegar 1 mol de gás e vou colocar numa bexiga. Quantos litros essa bexiga terá? E aí? 10, 20, 30, 40? Como é que a gente sabe o volume de um gás? Porque quando a gente vai trabalhar em laboratório, gente, e você vai reagir um gás, você não tem como pesar um gás. Você não tem como pesar. Como que você pesa um gás? Você vai colocar um gás num copo para pesar? Então, quando os caras querem usar um gás no laboratório, ao invés deles medirem massa, eles usam volume. Volume. Então, por exemplo, eu quero reagir 6 gramas de H2 com 28 gramas de N2. Eu preciso medir isso em volume.
como que a gente mede o volume? A primeira coisa que a gente entende é que o volume depende da temperatura da reação e da pressão dela. Você vai colocar um gás num balão. Então, esse balão tem que estar numa pressão e num volume, e numa temperatura. Tá? Então, a reação ela tem uma condição de pressão e tem uma condição de temperatura. Qualquer ela, tudo bem? Vamos imaginar que esta condição seja a famosa CNTP. Por que CNTP, Danilo? Porque é a mais famosa. É a mais famosa. É a condição que os vestibulares adoram usar para a gente. Qual é essa condição de pressão e temperatura? Bom, a temperatura nessa tal condição é de 273 Kelvin, que seria o 0 grau Celsius, e a pressão seria 1 atm. Então, vamos imaginar que essa reação esteja na CNTP. Ela está acontecendo a 0 graus Celsius e 1 atmosfera. Nessa condição, gente, 1 mol de gás tem 22,4 litros. Famoso esse número, né? Você já deve ter ouvido esse número. Em alguma aula, você já ouviu esse número. Mas é importante citar o seguinte, gurizada. Eu só posso afirmar que 1 mol de gás tem 22,4 se a reação tiver na CNTP. Tá? Professor, como é que a gente chega nesse número? 22,4. PV igual a nRT. Se você usar essa fórmula aqui, ó, lembra do famoso por você nunca rezei tanto? Eu não vou falar outra frase, porque a outra frase é proibida nesse horário. Ó, deixa eu botar um N direito aqui, tava porco. Se você colocar aqui na pressão 1 atm, se você colocar aqui 1 mol, e se você colocar aqui 273 Kelvin, coloca aqui 1 atm, coloca aqui 1 mol, coloca aqui 273, o teu volume vai dar 22,4. Eu garanto para você. Na verdade, estou mentindo, não vai dar 22,4 não. Estou mentindo. Vai dar 22,38. Ah, então esse é o famoso 22,4. Ele. Tá, então eu posso dizer o seguinte. Veja, 1 mol de nitrogênio na CNTP vai ocupar 22,4 litros. Tá bom? Se eu quiser reagir esse nitrogênio, quantos litros de hidrogênio eu tenho que usar? Quantos litros de hidrogênio eu tenho que usar? Você tem que usar 3 mols, não tem? Agora para pensar um pouco. Você coloca 1 mol dentro de um balão. Esse balão fica com 22,4 litros. Confere? E se eu colocar 3 mols? Hã? E se eu colocar 3 mols? Ele vai ficar 3 vezes maior. Ele está na mesma pressão. Ele está na mesma temperatura. Então, ele vai ficar com 3 vezes 22,4. Entenderam? Então, se eu for medir o volume, o que eu percebo? Olha aqui. O que eu percebo quando eu vou medir o volume? Que a proporção do volume é a mesma do mol. Olha que legal. Tá bom? Se a proporção é 3:1 no mol, a proporção é 3:1 no volume. Gente, isso é matemática, tá? Vocês percebam que isso é muita proporção, muita proporção. Em nenhum momento aqui a gente falou de nada de química. Por isso que é difícil. Tá, e quanto é que eu vou produzir de amônia? Imagina que eu pegue toda a amônia que eu produzi. Amônia é o NH3, tá, gente? Imagina que eu pegue toda a amônia que eu produzi e coloque num balão. Coloquei no balão. Qual é o tamanho deste balão? Olha, eu produzi 2 mols de amônia, né? Produzi 2 mols.
Tá, se eu produzir 2 mols, eu vou ter um balão de 2 vezes 22,4. Pronto. Tudo bem? Beleza? Você tem isso aqui, gente, é o mapa da mina. Se você enxergar isso aqui, o cara pode te fazer qualquer pergunta. Qualquer que você responde. Só que isso aqui precisa estar bem na tua cabeça. Aí o que ele vai fazer, por exemplo? Na maioria dos exercícios de estequiometria, eles seguem um caminho. Qual é o caminho? Ele vai te dar uma reação, geralmente balanceada, já. Ele vai te dar uma informação e vai te fazer uma pergunta. Essa informação e essa pergunta vão se transformar numa regra de 3. Ele pode, por exemplo, falar para você assim, ó, vê, acompanha comigo aqui o laser, ó. Ele fala assim: se eu usar 1 mol de nitrogênio, te deu a informação. Se eu usar 1 mol de nitrogênio, agora vai fazer a pergunta: quantos mols de amônia eu produzo? Entenderam? Se eu usar 1 mol de nitrogênio, quanto de amônia eu produzo? Muitas vezes ele pode fazer assim, ó. Se eu usar 1 mol de nitrogênio, qual a massa de amônia? Na regra de 3, ele pode misturar mol com massa. Ele pode fazer outra pergunta assim, ó. Se eu usar 28 de nitrogênio, quantos mols de hidrogênio eu tenho que usar? Então, o lance todo é você ter isso aqui na cabeça e, a partir daqui, você montar a regra de 3. Então, o que a gente vai fazer aqui é aprender a seguir esse caminho, tá? E aí nós vamos misturar as situações. Aí tem rendimento, excesso, pureza. Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui nesse tempo de aula, tá bom? Só um detalhe, tá, gente? Eu costumo fazer 1 hora de aula, intervalinho mais 1 hora, tá? Então a previsão é que a gente termine por volta da meio-dia, tá? Se vocês precisarem sair antes, evidentemente, fiquem à vontade, tá? Enfim, o negócio é meio livre, tá bom? Podem tirar print dessa tela. Se você assistiu a minha aula gravada que eu coloquei no Telegram, você deve ter visto essa explicação já, tá bom? Então peço desculpas para quem já viu, mas enfim, eu achei necessário fazer isso. Então, vamos pegar um exemplo? Vou começar a pegar um exemplo aqui. Ó, eu vou pegar alguns exemplinhos e aí a gente entra numa questão, tá? Ó, isso aqui é um exemplo de um problema bem básico. Eu vou fazer uma relação mol-mol. Fazer uma relação mol-mol. Tá? Então, ele vai dar uma reação. Geralmente vem um texto, às vezes o exercício conta toda uma história. Era uma vez na floresta uma menininha levando maçãs para sua avó. E aí, dentro da maçã tem um ácido, não sei o quê, pipipi. Aí começa, tá? É sempre a mesma parada. Mas lá no meio do texto, tem 2 coisas. Calcule o número de mols de amônia. Olha a pergunta. Calcule o número de mols de amônia. Pergunta. A partir de 1,5 mol de hidrogênio. Então, o teu desempenho no problema está muito associado à tua capacidade de retirar do enunciado essas 2 coisas. Porque só vai ter isso no enunciado de importante. O resto é besteira. O resto é besteira. Você precisa olhar no exercício e falar, peraí, o que eu preciso achar aqui? Pum, pum, pum. Lê rápido e vai tirando as informações, tá? Por isso que é prática. Então, o que acontece? Para montar a tua regra de 3, você primeiro identifica que é uma relação mol-mol. Por quê? Ó, ele pergunta, qual é o número de mols de amônia? E te dá a informação em mol. Então, a tua regra de 3, ela vai ser feita entre hidrogênio e amônia. Então, ó, o que a reação fala? Que 3 mols de hidrogênio produzem 2 de amônia. Isso aqui eu costumo chamar, gente, de linha teórica. Essa linha teórica, quem te dá é o balanceamento.
Por isso que é importante ver se a reação já está balanceada. Se não tiver, você balanceia. Mas geralmente ela está. Tá? Essa é a linha teórica. A segunda linha da regra de 3 é a linha do exercício. Então, a linha do exercício faz o seguinte. Ela pergunta: quantos mols de amônia são produzidos a partir de 1,5? Tudo bem? Isso aqui é a linha do exercício. Tá. Outra coisa que eu quero comentar, porque tem muito aluno que reclama disso, e talvez seja o seu caso. Se é o seu caso, você já vai olhar para isso e falar, puta, é mesmo. Professor, tem muita conta no cálculo estequiométrico. Tem muita conta, tem umas contas chatas. Eu confesso para vocês que às vezes tem mesmo. Mas na maioria das vezes, o cara que montou a questão se preocupa em facilitar as contas. Então, o que acontece muitas vezes na prova? A gente está ansioso, está com pressa, está naquele ambiente de prova super complicado, e às vezes a gente perde um pouco do discernimento. Então, na maioria das vezes, o que o aluno faz? Ele chega na linha, ele chega na regra de 3 e começa a multiplicar em cruz. Eu vou fazer um convite para você. Antes de fazer isso, preste atenção nos números. Pode ser que você perceba uma coisa muito legal. Veja só aqui, gente. Lembra da ideia da receita do bolo? Então, se 3 mols produz 2, você concorda que 1,5 mol é como se você estivesse fazendo metade da receita? Se você está fazendo metade da receita, você vai produzir metade do bolo. Concorda comigo? Então, o teu N, ele vale quanto? 1 mol. Gente, na maioria dos casos, você consegue chegar nesse resultado sem fazer a multiplicação em cruz. Então, o convite que eu te faço é desenvolver esta habilidade na hora de resolver qualquer regra de 3. Eu não estou falando da química, tá? Te usa isso na física, em muitas situações na física você tem que fazer regra de 3 para calcular um rendimento, alguma coisa do tipo. Mano, é batata. O cara geralmente, do vestibular, o examinador, ele prepara o exercício pensando nisso. Para não... Ah, mas tem situações que não dá. Ok, aí você multiplica em cruz e faz. E manda pau. Tudo bem. Beleza. Quer ver um outro exemplo? Pode tirar print. Ó, aqui é uma relação entre massas. Ó, qual a massa de amônia produzida a partir de 7 gramas de nitrogênio? Qual a massa de amônia a partir de 7 gramas de nitrogênio? Tá, então aqui o negócio é o seguinte, não adianta pensar em mol. Não adianta pensar em mol. O que eu faço? Eu vou na regra de 3 pensando na massa. É muito comum que nesse momento, o que o aluno faça? E é normal isso, tá? O que o cara pensa? Ele fala assim, bom, eu vou fazer uma regra de 3 entre o nitrogênio e a amônia. Tá. Eu sei que a proporção é 1 mol produz 2. Mas eu vou fazer uma regra de 3 com massa. Então, a minha linha teórica, ela vai funcionar direto com massa. Então, ao invés de colocar 1 mol aqui, eu ponho 28 gramas. Ao invés de colocar 2 mols aqui, eu ponho 34. Dan, o Enem dá isso aqui, ó. Dá. Às vezes ele dá prontinho, a massa da molécula inteira. Às vezes ele dá as massas dos átomos, tá? Então, 28 está para 34. Isso aqui é a linha teórica. Linha teórica. Tá. Qual é a linha do exercício? A linha do exercício, ela é 7
produz uma massa M. Pronto. Tá bom? Aí, olha só a massa de novo, ó. A regra, a linha teórica dizia para usar 28. Eu usei 7. Eu usei 4 vezes menos. Então, na hora de produzir amônia, eu vou produzir uma massa 4 vezes menor que 34. Que se eu não tiver errado na conta, gente, deve dar 8,5. Se vocês puderem depois conferir essa conta para mim. Eu faço aqui, né? Deixa de ser preguiçoso, Danilo. É isso mesmo, 8,5. Tá? Beleza? Deu para pegar a ideia? Aí o cara pode colocar outros adendos aqui, outros penduricalhos, né? Tipo, pureza, excesso, rendimento. A gente vai pegar algumas questões e vamos trabalhar em cima disso, tá bom? Vocês querem fazer alguma pergunta? Querem que eu comente alguma coisa? Se quiserem, falem ou escrevam. Senão a gente vai começar as questões. Vamos lá, então. Eu vou começar com a questão número 1. Questão número 1. Peraí que tem gente chamando aqui no chat. Pode falar, pode falar, pode falar, pode falar, pode falar. Pode falar ou escrever. Que eu estou te lendo aqui. Como é que eu posso balancear quando o número é ímpar? Puta, cara, não tem uma regra para isso. Posso te falar? Não tem uma regra. Você tem que ir tentando até balancear, cara. Tem alguns truques que a gente usa, né? Na verdade, não alguns. Um truque que a gente usa, que é basicamente começar o balanceamento pelo átomo que se repete menos vezes. Esse geralmente é o truque, né? Você já deve ter visto o professor de química falar assim, balancei o oxigênio por último, balancei o hidrogênio por último, porque eles são os átomos que geralmente se repetem mais. Mas não tem uma regra. Quando o número é ímpar, cara, você tem reações meio chatas de balancear. Por exemplo, você quer ver uma reação chata de balancear? Só um parênteses, tá? Olha para essa reação aqui, ó. Vou tentar balancear ela. Vamos tentar balanceá-la. Vocês vão ver que vai dar problema aqui. Não problema, mas é meio chata. Por exemplo, ó, o ferro tem 3 aqui, ó. Aí o que o aluno geralmente faz? Ele põe um 3 aqui. Tá bom, beleza. Agora eu vou balancear o carbono. O carbono tem 1 aqui e aqui tem 1. Então tá balanceado? Tá, mas o oxigênio não tá. Vou pôr um 2 aqui. E aí fazendo, tá? Tem 2 aqui. Olha o problema que vai dar agora, ó. Tem 2 carbonos e eu ponho 2 aqui, beleza. Beleza. Tá? Balanceei o oxigênio. Não, já tá balanceado, ó. Pronto, tá balanceado. Aqui tem o número ímpar. Tá? Uma outra aqui também você pode usar, ó. Essa daqui acho que é mais chatinha. Ó. Essa daqui. Começo pelo ferro, 2. Tá, beleza. Oxigênio, põe um 3 aqui. 3 aqui. 3 carbonos, 3 oxigênios, 3 aqui. Não tem muito o que fazer. Dividir por 2. Como dividir por 2? Deixa eu ver. A gente usa às vezes isso, se for o que você está falando desse negócio de dividir por 2, alguma coisa do tipo, quando a gente usa a lei de Hess, tá? Mas geralmente a gente multiplica a equação. A gente multiplica. Se uma dica que eu te dou é a seguinte, tem número ímpar? Vou te dar uma dica. Multiplica por 2, tudo vira par. Acabou. E tem número ímpar, não estou conseguindo balancear. Multiplica por 2 e tudo vira par. Tá? Tipo, mas não tem uma técnica específica para isso. Vamos lá. Limão Tahiti, por não apresentar sementes. Olha lá, olha a historinha da carochinha.
O limão Tahiti, por não apresentar sementes e ter suco abundante, com elevado teor de ácido cítrico, pode ser fonte de ácido puro obtido no estado sólido. A primeira etapa consiste na precipitação de ácido cítrico presente no suco de limão com citrato de cálcio. Ele deu a fórmula, ó, ele deu a fórmula do ácido cítrico e deu a fórmula do tal do citrato de cálcio. Tá? Ele adiciona uma solução de hidróxido de cálcio e aí acontece a reação. Vamos dar um zoom aqui. Ó. Ácido cítrico, 2 mols, reage com 3 mols de CaOH2, formando isso aqui, sólido. Por isso que ele fala que precipita e forma água. Para os bons entendedores, isso aqui é uma reação ácido-base. Ácido cítrico mais base dá sal e água. Aí olha as informações. Eu obtive 640 gramas de citrato de cálcio, que é esse maluco aqui, ó. É esse maluco. Ele deu as massas molares, ó. Já deu as massas molares. Fala que o rendimento da reação é 100%. Ou seja, tudo que eu reagi, tudo que eu podia produzir, eu consegui. Tá. Ah, professor, e quando não for 100%? Depois a gente comenta. Tá? Cada limão Tahiti apresenta, em média, 2,5 gramas de ácido cítrico. Então, um limão tem 2,5 gramas disso. Aí a pergunta. De acordo com as informações, qual é o número de limões Tahiti necessários para produzir 640 gramas de citrato de cálcio? É isso que ele quer saber. E percebe que na pergunta ele coloca um negócio meio chato, quando ele fala que o número de limões é próximo de. Significa que o resultado não vai dar exato. Então, eu quero produzir... Então, a minha reação, o meu cálculo estequiométrico, vê se você concorda comigo, ele vai ser montado a partir de 2 mols de ácido produzem 3 mols, aliás, 3 mols não, desculpa, produzem 1 mol de sal. Confere? De sal. Para eu saber quantos limões eu usei, eu preciso saber qual é a massa de ácido. Gente, essa informação do texto, ela é bem importante, ó. Cada limão apresenta 2,5 gramas de ácido. Então, para eu calcular quantos limões eu usei, eu preciso saber quantos gramas de ácido reagiram. Então, eu não sei se vocês conseguem perceber que é uma questão onde eu vou trabalhar com massas. Então, eu não vou escrever aqui, ó. Eu não vou trabalhar com 2 mols. Eu não vou trabalhar com 2 mols. Eu vou trabalhar com 2 vezes a massa molar dele. Qual é a massa molar do limão, do ácido? Essa daqui, ó. 192. As massas molares do citrato e do ácido são 498 e 192. Então, eu vou escrever aqui assim, ó. 2 vezes 1 mol produzem 1 mol de sal. Quanto que pesa 1 mol do sal? 498. Então, a minha linha é essa, ó. A minha linha de regra de 3 é essa. Tá? Beleza? Tá. Agora vem a pergunta do exercício. Qual a massa de ácido para produzir 640 gramas? Tá aqui. Essa é a nossa regra de 3. Aí, o que eu faço com essa massa? Alguém manja?
Porque eu não é a resposta, né? A massa não é a resposta. O que eu tenho que fazer com essa massa para achar a resposta? Eu tenho que dividir ela por 2,5. Por quê? Cada limão vai ter 2,5 daquilo. Sacaram a ideia? Então, veja. Vamos fazer a conta. Aqui, ó, aqui o cara não foi gentil com os números. Ó, vocês percebem isso? Aqui o cara não foi nada gentil com os números. Então, por exemplo, se eu estivesse fazendo uma prova, eu arredondaria aqui para 190 e aqui eu arredondaria para 500. Por quê, Danilo? Porque ele quer um valor próximo, não é? Não vai dar exato mesmo esse negócio. Então, você tem que arredondar o mínimo possível. Não vai arredondar, por exemplo, sei lá, 192 para 200. Aí já começa, o erro começa a aumentar. Então, percebe que você tem que ter uma certa, eu vou usar uma palavra que eu não quero que vocês levem a mal, mas você tem que ter uma certa malandragem para resolver a questão sem se desgastar na prova. Percebeu que o exercício fala valor próximo, percebeu que os números estão meio zoados, arredonda. Vai te facilitar a conta, tá bom? Como eu estou de calculadora, eu vou fazer a conta na calculadora e tchau, né? Então fica assim, ó, 640 vezes 2 vezes 192 dividido por 498. Deu aproximadamente 493 gramas. De ácido. Certo? O que a gente faz agora? Olha, um limão tem 2,5 de ácido. Tá. Quantos limões eu preciso para 493? Entenderam? Então, eu vou dividir por 2,5. Deu 197 limões. Então, a gente percebe o seguinte, né? A estequiometria, ela termina aqui, ó. Daqui para cá é uma outra continha, é o requinte de crueldade do exercício. Em vez dele perguntar qual a massa de ácido produzido, ele pergunta quantos limões. Percebe essa nuance no exercício? Tá? Então a resposta é A. Beleza? Percebe que é um tipo de assunto que vai depender muito de prática. Por isso que eu costumo falar, cálculo estequiométrico é uma coisa que assim, a gente não adianta ficar assistindo mil aulas. A gente tem que assistir e tentar. Beleza? E se o rendimento não fosse 100%? Vamos pegar um exercício onde o rendimento não é 100%? Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Podem tirar print dessa tela, gente. Pode tirar print aí. Beleza. Tá, deixa eu achar o outro aqui que eu quero. Não. Eu acho que é esse aqui. Eu acho que é a questão 2 mesmo. Acho que é a questão 2. Dá uma olhada aí, tem um desenho de um negócio aqui, uma pintura. Tá, olha só. Eu me imagino fazendo a prova. Eu me imagino fazendo a prova. Eu olho para um exercício desse. Eu nem vou ler isso aqui, ó. Essa parte aqui, ó, eu vou passar batido. Ah, mas e se tiver alguma informação aqui no texto? Se tiver alguma informação aqui no texto, eu vou perceber na pergunta. Eu vou perceber na pergunta. E quando você estuda muito, você começa a adquirir uma coisa que é assim, gente. Você enxerga, quando você bate o olho na questão, você sabe se o texto tem uma informação ou não. Eu não sei te explicar, porque assim, você olha aqui, ó, tem um textão, tá vendo?
mas não tem número nenhum, né? Tem uma foto, geralmente numa prova de exatas não tem informação nenhuma. É diferente de você, por exemplo, ter uma foto numa prova de literatura, numa prova de sociologia, que geralmente é um quadro. Então eu já vou direto aqui, ó. Tá? Isso é uma outra coisa que faz uma diferença. Então, vamos dar um zoom aqui e a gente lê juntos. Ó, outra coisa que só de bater o olho eu já me liguei. A reação não está balanceada, ó. Então já vou ter que balancear, tá? Olha a perguntinha. Uma das formas de obtenção do gás metano é por meio da reação entre a substância carbeto de alumínio. Quando você está muito afiado, você nem lê isso aqui, ó. Você já percebe que isso aqui também é inútil. Você já vem para a reação, já balanceia e vai para o comando da questão. Isso aqui é o comando da questão. É a informação. Ó, duas massinhas aqui, tá vendo? Ó, pum, duas massinhas. Percebe que tudo foi jogado fora do exercício? Agora, qual é o problema do aluno quando ele não está preparado? Ele não sabe disso. Ele simplesmente começa a ler. Por isso que muitas vezes o aluno sai da prova extenuado. Porque muito daquele tempo de prova, ele jogou fora. Então, essa consciência, gente, ela vem com o tempo para você conseguir ir para o vestibular. Vestibular não é saber conteúdo só. Eu diria que vestibular é 60% saber o conteúdo, mas tem 40% que é esses negócios que você tem que ficar pegando, tá? Agora, eu te pergunto, quantos exercícios de cálculo estequiométrico você tem que fazer para ter essa percepção? Entende? Não tem um número específico, mas é muito. Você tem que fazer muito, tá? Então, vamos lá. Vamos balancear a reação, né? Eu tenho aqui, ó, Al4, C3, mais água, vai dar AlOH3, que é o hidróxido de alumínio, né? Mais metano. Começa o balanceamento pelos átomos que se repetem menos vezes. Aqui não tem muita repetição de átomo. Então, eu vou começar tentando. Vou começar pelo mais óbvio. Eu vou deixar 1 aqui e vou colocar um 4 aqui, para o alumínio. E vou colocar um 3 aqui para o carbono. Pronto. Então, balanceei o carbono, balanceei o alumínio. Agora eu tenho que balancear o hidrogênio e o oxigênio. Tá? Vamos balancear o oxigênio primeiro. Porque todos os oxigênios estão na água. Então, se eu balancear o oxigênio, eu acho que o hidrogênio já se balanceia sozinho. Tá? Quantos oxigênios eu tenho do lado do produto, gente? Eu tenho 12 aqui, ó. 12 oxigênios. Então, eu vou colocar 12 aqui. Então, eu tenho que ter 24 hidrogênios. E eu tenho 24 hidrogênios. Eu tenho 12 na base e mais 12 no metano. Tá? A nossa regra de 3 vai ser feita entre carbeto de alumínio, que eu vou ter que calcular a massa molar dele, e metano, que eu vou ter que calcular a massa molar dele. Tá certo? Então, vamos lá. Eu vou ter que calcular as massas molares. Então, eu já vou colocar direto aqui, ó. Eu estou com a calculadora. Então, vai ficar assim, ó. Aqui eu não vou colocar 1 mol. E aqui eu não vou colocar 3 mols. Eu vou colocar as massas respectivas, né? De cada um deles. Então, eu venho aqui no cantinho e faço a conta. Al4, C3. Fica 27 vezes 4, mais 12 vezes 3. Vai conferindo esses números aí, tá, gente? Por favor. A minha conta deu 144. Então, aqui é 144, ó. 144.
tá? O metano eu lembro de cabeça. Como o metano é CH4 e a fórmula é simplesinha, tem umas fórmulas que a gente acaba meio que decorando a massa molar, né? Ácido sulfúrico 98. Tem umas que você vai decorando. Isso também é uma coisa que você vai percebendo. Quando você começa a estudar muito esse assunto, meio que você começa a decorar umas massa molar, tá? O metano dá 16, né? Tá aqui, 16. Só que eu vou produzir 3 mols. Presta atenção, eu vou produzir 3 mols. 3 mols. Percebe que até aqui a gente não fez nada de diferente. A gente montou a linha teórica. 144 produz 3 vezes 16. Se quiser colocar lá 48, coloca, tá, gente? Eu coloco 3 vezes 16 para que você perceba que conta eu estou fazendo. Eu pego 3 vezes 16, tá? Agora vai para a linha teórica, para a linha do exercício. Olha só, gente. A pergunta dele foi: qual é o rendimento? Então, para um pouco aqui, esquece que você está numa aula de química e pensa no que significa rendimento. Quando você fala que você não rendeu muito, saí de uma aula, não rendeu muito. Fiz uma prova, não tive um bom rendimento. Significa que você tem uma coisa esperada e você está abaixo do esperado, a não ser que você tenha 100% de rendimento. Concorda? Então, toda vez que o cara te pede um rendimento, significa o seguinte: o que você tem que entender com essa frase? Eu não produzi aquilo que eu deveria. Eu não produzi aquilo que eu deveria. Percebe? Então, se você não produziu aquilo que você deveria, a tua pergunta é a seguinte: quanto você deveria ter produzido? Ele falou pra gente o seguinte, ó, volta no exercício. Peraí, deixa eu dar um zoom aqui. Aqui. No processo foi utilizado 125 gramas de carbeto e foram obtidos 35. Isso é o que ele obteve. Só que pela pergunta, ele deveria ter obtido mais que 35. Mais. Olha os valores de rendimento, ó. Outra coisa aqui que é um pouco preocupante. Tem número com 2 casas depois da vírgula, ó. Isso é sinal de que pode ter conta com quebrada. Isso também é uma percepção que você tem que ter. Então, como é que você trabalha com uma situação dessa? A primeira coisa que você tem que fazer, tem que achar quanto eu deveria produzir. Então, eu volto para a equação e faço o seguinte, ó. Quanto ele usou de carbeto? 125. 125. Quanto ele deveria produzir? Quanto? Aí eu vou fazer essa conta. Então, a massa vai dar igual a contas quebradas. 125 vezes 48, dividido por 144. 40... Peraí. Aqui. Opa, peraí, gente. Fiz uma conta errada aqui. É 125. Não, estava certa a conta. Eu que viajei aqui. Vezes 48, dividido por 144. Dá 41,7. A minha deu 41,7 gramas. Na verdade, dá uma dízima. Aqui. Tá aqui. Isso aqui é se eu tivesse 100% de rendimento. Só que ele produziu menos. Olha lá, ele produziu 35. 35. Então, eu faço uma nova regra de 3. Dizendo assim, olha, se o rendimento fosse 100%, a massa que ele deveria produzir é 41,7. Qual vai ser o rendimento para uma massa de 35? Tá?
Beleza? Então vai ficar 35 dividido por 41,7 vezes 100. Dá aproximadamente 83,9. Tá? O que tornou a questão um plus, né, de dificuldade são os números que não ajudaram a gente, tá? Tudo bem? Beleza, gente, deu para pegar mais ou menos a noção do que, como eu trabalho, quando o rendimento é 100%, eu não me preocupo com essa segunda passagem. Quando ele pergunta o rendimento, aí eu primeiro calculo como se fosse 100% e comparo aquela massa que eu calculei com a massa que ele me deu, uma segunda regra de 3, tá? Beleza? Deixa eu ver que tem pergunta. Tá, beleza. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai parar agora, vamos fazer um intervalinho de 10 minutos, para vocês levantarem um pouco, esticarem as cadeiras aí. Eu também vou pegar mais água, que acabou minha água. E aí, na volta, a gente discute o problema do excesso, que é uma coisa que incomoda aluno, aquela questão do reagente em excesso, reagente limitante, e a gente faz uma discussão também do caso da pureza, quando ele usa um reagente que não é puro, como que trabalha com essa situação do reagente que não é puro, tá bom? Beleza, gente? Então eu vou parar a gravação e a gente volta daqui a pouco. Olha só, voltamos. Agora a gente vai discutir o problema do excesso, tá? A questão do excesso, gente, ela surge da seguinte situação. Quando a gente vai fazer uma reação química, como a gente já percebeu até aqui, é importante você respeitar uma proporção, a tal da receita do bolo. Só que muitas vezes, a pessoa que vai colocar os reagentes, ela acaba colocando um reagente a mais, um deles. Então, por exemplo, se é para colocar 10 e 2, ela coloca 12 e 2, exemplo. O que acontece nesse contexto? Aquela quantidade de reagente a mais, ela não vai ter com quem reagir. Então, no final da reação, ela sobra. Você não vai ter só o produto, você vai ter uma quantidade de reagente que ficou ali dentro, que é o chamado excesso. Como é que você percebe que o problema tem excesso? Tem muitas vezes que o exercício fala deliberadamente isso. Olha, calcule o reagente em excesso. Como é o que a gente vai fazer aqui, ó. Como é esse aqui, tá? Esse aqui tem duas coisas para fazer, então tem, enfim. Tá? Então, o que acontece? Como é que você começa a desconfiar que o problema tem excesso? Quando o cara te dá muita informação. Por exemplo, aqui nós temos um modelo onde a gente pode perceber claramente que o exercício vai tratar de uma situação de excesso. O cara fala assim, ó, no item A, a reação é a mesma, tá? Aquela reação que a gente está usando na aula. Olha só, calcule a massa de amônia. Então, ó, eu quero calcular a massa. Para eu calcular a massa de amônia, o que ele tem que me dar? Alguma outra informação, não é? Agora, olha o que ele faz na sequência. Calcule a massa de amônia produzida a partir da reação entre 14 gramas de nitrogênio e 2 de hidrogênio. A pergunta que fica aqui é a seguinte: por que ele me deu as duas massas se eu precisaria apenas de uma para calcular? Sabe aquele ditado? Quando a esmola é muita, o santo desconfia? Já ouviram esse ditado? É meio de velho, tá, gente? É meio de velho esse ditado. Talvez você já deva ter ouvido sua avó, seu avô falar. Eu ouvia muito minha avó falar. Quando a esmola é muita, o santo desconfia. O cara tá te dando muita informação aqui, eu não precisaria disso. E outra, fica uma dúvida aqui. E essa é a dúvida que tem que te fazer ficar ligado no exercício. Eu vou usar quem para fazer a regra de 3? O nitrogênio ou o hidrogênio? Então, antes de saber, antes de você fazer qualquer conta, você precisa saber quem está em excesso. E aí, gente, é todo um problema de matemática de novo. Um problema de proporção. Por exemplo, olha para isso aqui que eu vou te contar. Eu vou te fazer uma pergunta aqui. Eu chego para você e falo assim, ó, 3
está para 5. Se 3 está para 5, 6 está para quanto? 3 está para 5, 6 está para quanto? 10. Concorda? Faz sentido eu escrever isso? Você perde a igualdade, não é? Tem excesso aqui, não tem? O que você tem que desenvolver é isso. É essa percepção. É proporção na matemática. Tá? Então, se 3 reage com 5, 6 tem que reagir com 10. Então, se o cara puser 11, você tem 1 de excesso. Tudo bem isso? Não é tão simples assim às vezes. Tem que dizer para vocês que isso requer, para variar, muita prática de matemática. Tá? Mas o caminho da pedra é esse. Então, o que eu faço? Como é que a gente aborda o exercício? Primeiro, eu preciso saber quem está em excesso. Por quê? Porque o cara que está em excesso, você não vai usar na conta. Você não vai usar para descobrir produto. Você vai tirar ele da conta. Então, ó, o que a gente sabe da reação? Que 3 mols reagem com 1. Certo? Ou seja, 6 gramas, 3 mols são 6 gramas, não são? Já que o mol do hidrogênio vale 2. 6 reage com 28. Sim ou não? Tá. Então, o que você faz? Você já coloca aqui do ladinho assim, ó. 6 tá para 28. Tá, agora você vai pegar as massas. Você vai pegar as massas e vai as massas que ele te deu e vai colocar aqui do lado. Ó, ele usou 2 e do outro ele usou 14. 14. Quem está em excesso? Percebe que, ao usar 2, ele dividiu por 3. Aqui, ó. Veja, daqui para cá, ele dividiu por 3. E daqui para cá, ele dividiu por quanto? Por 2. Tudo bem isso? Gente, quando você divide dois números, para eles continuarem proporcionais, você tem que dividir pelo mesmo valor. Aí é o teu feeling. Quem está em excesso? Aquele que foi dividido pelo menor número, porque ele deveria ter sido dividido por 3 também. Se você fez o 6 cair 3 vezes, você tem que fazer o 28 cair 3 também. Tá? Então, quem está em excesso é esse nosso querido aqui, ó. Excesso. Tá. E daí, Danilo? A partir deste momento, você passa a desconsiderar essa informação. A tua pergunta vai ser respondida com esse cara. Porque o que vai acontecer? Eu vou fazer uma conta só aqui para vocês perceberem. Se eu dividir 28 por 3, vai dar 9,3. Eu deveria colocar apenas 9,3. Reage. Então, o que vai acabar acontecendo? Quando a reação terminar, vai sobrar nitrogênio. Confere? Esse cara aqui, ó, ele foi consumido totalmente. A reação acabou porque esse cara acabou primeiro.
Esse cara acabou primeiro. Então, esse cara é chamado de reagente limitante. Ele é o cara que você vai usar para fazer a conta. Ele é o cara que você vai fazer a conta. Então, agora eu vou olhar para a questão e vou fazer o seguinte. Vou calcular a massa de amônia produzida a partir da reação. Só que eu vou usar o hidrogênio como parâmetro. Vou usar o hidrogênio. Então, eu vou escrever o seguinte, ó. 3 mols de hidrogênio produzem 2 mols de amônia. Certo? Ou seja, 3 mols de hidrogênio produzem 2 mols de amônia. Aqui. Como eu tenho certeza que esta massa reagiu, ó, então eu ponho lá 2 gramas, eu vou produzir uma massa M. Tá? Então a massa M fica 2 vezes... Ah, peraí que eu fiz uma conta errada aqui. Ó, aqui eu já fiz uma conta errada. Ó. Ainda bem que eu descobri antes de fazer a bagaça. Aqui é 17, ó. 17. Tá? Corrija aí se você estiver copiando. É 17 ali. A massa molar da amônia é 17, vezes 2 dá 34. Então, a conta fica 2 vezes 17, que dá 34. Aqui, ó. Vezes 2, que dá 68. Dividido por 6. Dá 11,33. De amônia. Tá? Já é uma coisa mais complicada. Já é uma coisa mais complicada. Tá? O Enem, tradicionalmente, não cobra questão com excesso. Eles gostam muito de rendimento. Rendimento eles gostam bastante. Tá? Você tem várias situações, tá, gente? Como a gente está fazendo uma aula meio que de revisão, não dá para a gente aprofundar um pouquinho mais nessa questão do excesso. Mas ele pode pedir o excesso em mol, ele pode pedir... Enfim, tá? Você tem variações dentro dessa temática. Vamos pegar um exercício da lista para que nós possamos... Eu vou pedir para vocês tirarem print dessa tela, tá? Durante o curso, a gente acaba aprofundando isso um pouquinho mais na discussão, tá? Tem uma aula de quase 2 horas de teoria, a gente discute bastante coisa, tá? Vamos lá. Aqui, é a questão número 11. Questão número 11. Pega ela aí para você. Olha o que ele fala. Aqui, eu gosto de questão assim, com um enunciado curto, sem muita, né? É mais confortável de trabalhar. Principalmente nesse assunto, né? O carbeto de alumínio pode ser preparado empregando-se o carbono, na forma de grafeno, e o alumínio. Ele coloca ali a reação. 4 mols reage com 3, formando 1. Tá? Então, é 4 de alumínio, mais 3 de carbono, dando 1 do produto. C3. Tudo bem? Beleza. Então, eu sei que 4 mols desse cara reagem com 3. Para produzir 1, né? Daí, beleza. Olha a pergunta. Presta atenção na história do enunciado que eu falei, ó. Em um processo de produção de carbeto de alumínio, foram misturados em condições adequadas 9 mols de alumínio e 9 mols de carbono. Nove mols de carbono. Duas informações. Tem alguém aqui em excesso. O reagente limitante, ou seja, quem foi consumido totalmente,
e qual a quantidade máxima de carbeto de cálcio que pode ser formada. Então, ele quer saber duas coisas. Quem reagiu totalmente e quanto de produto eu produzi. Então, primeiro eu preciso procurar o excesso. Tá? Para procurar o excesso, o que, que eu faço? Nesse caso, eu não preciso transformar nada para massa, tá vendo? Por quê, gente? Porque ele me deu as quantidades em mol. Então, aqui eu tenho uma etapa menos. É um exercício um pouco mais fácil, porque você não precisa trabalhar com a proporção em gramas. Geralmente, quando você precisa trabalhar com a proporção em gramas, é mais chato, porque os valores são maiores. Quando eu trabalho com mol, é mais fácil descobrir o excesso. Tá? Vamos lá. A proporção da reação é 4:3. 4:3. Tá. O que, que eu percebi? Eu percebi que o carbono foi multiplicado por 3. Então, ele quis aumentar a receita 3 vezes. Agora, e o alumínio, gente? Ele foi multiplicado por quanto? O alumínio, gente, ele foi multiplicado não por 3, por 2 e alguma coisinha. Espera aí. Eu acho que vai dar 2,25. Mas dá uns 2 e pouco. Então, quer dizer, quem é que ele aumentou a mais? Nesse caso, ele colocou quantidades maiores, né? Ele colocou quantidades maiores do que a proporção. Então, quando ele coloca quantidades maiores, é fácil você descobrir quem está em excesso. Quem está em excesso é justamente quem ele exagerou mais, que é o carbono. Se ele tivesse que aumentar a proporção, pensando em alguém, ele deveria pensar no alumínio. Ah, então eu multipliquei o alumínio por 2 e pouquinho. Então o carbono tinha que ser multiplicado por 2 e pouquinho. Quando eu multiplico o carbono por 3, eu exagero na proporção. Percebem esse detalhezinho na matemática? Então, o nosso querido reagente em excesso parece ser o alumínio. O alumínio não. Parece ser o carbono. O carbono. Opa, eu escrevi excesso e escrevi carbono, gente, perdão. Excesso. Então, esse é o limitante. Ele é o reagente limitante. Então, a primeira parte da questão já matamos. O reagente limitante é o carbono, não é o alumínio. Agora, sabendo que o reagente limitante é o carbono, agora eu vou fazer a conta. Então, olha lá. 4 mols do limitante, que é o alumínio. Puta, eu tinha falado que o limitante era o carbono, acabei de perceber. Produz 1 mol de produto. 1 mol do produto, tá? Desculpa, eu falei cagada aqui, eu fiz uma cagada. Eu falei, sabendo que o reagente limitante é o carbono, não é o carbono, é o alumínio. 1 mol de Al4C3. Tá. 4 mols produz 1. Tá bom, 9 produz quanto? N. Então vai dar 9 sobre 4, que dá 4,5 por 2, dá 2,25. 2,25. Se eu não fiz errado, 2,25. Tá? Então o reagente limitante é o alumínio, e o número de mols produzido de produto foi 2,25. Tá? Então a resposta é A. Tá aí. Beleza? Tranquilo, gurizada? Podem tirar print. Tá? A gente torce para que se caia alguma questão de excesso, venha em mol, que é mais confortável. Tá bom? E aí, a gente vai então para uma outra situação, para discutir uma outra situação, que é o problema da pureza dos reagentes. Pureza. Então, eu vou pedir para que vocês tirem o print para a gente ir para a próxima questão. Deixa eu achar aqui.
aqui. Eu vou colocar aqui um modelo, como a gente fez aqui nos outros casos, e aí a gente pensa no modelo e aplica na questão. Pode ser? Então, vamos lá. Qual é o problema da pureza, gente? Muitas vezes, quando você vai comprar um reagente, esse reagente está contaminado com alguma coisa. E essa coisa não reage. Aí você fala, tá, óbvio, né? É um contaminante, ele não reage. Mas o problema não é esse. O problema é que quando você pesa o reagente, você está trazendo o contaminante junto. Então, trabalhar com reagente impuro significa o seguinte: ele vai te dar uma massa de um reagente e essa massa não vai reagir totalmente. Não vai reagir totalmente. Tá? Vamos ver como é que a gente aborda a situação. Ele diz assim, ó, no nosso modelo. Para produzir 340 gramas de amônia, opa, isso aqui é o produto. Foram utilizados 310 gramas de uma mistura gasosa no qual havia hélio e nitrogênio. Ou seja, não era só nitrogênio. Então significa o seguinte, esse 310 aqui, ó, você não pode usar na conta. Porque aqui não tem só nitrogênio. Ele não tem só nitrogênio. Pergunta, quantos por cento de pureza tem essa amostra, considerando que só o nitrogênio reagiu? Então, quer dizer, ali tem metade de nitrogênio, ali tem 40% de nitrogênio, ali tem 70% de nitrogênio. É isso que ele está te perguntando. Para você fazer essa conta, adivinha o que você tem que descobrir primeiro? Quanto reagiu de nitrogênio. Então, o problema do reagente impuro, ele vai envolver duas etapas. Primeiro, você descobre quanto reagiu. Então, você, a princípio, esquece essa massa de 310. Você vai fazer a seguinte conta. Ó. Você sabe que 1 mol de nitrogênio produz 2 de amônia. Certo? Vamos trazer isso para a massa. Vamos trazer isso para a massa. 28 gramas tem que produzir 34 de amônia. 2 vezes 17. Tá bom? Qual é a massa de nitrogênio que eu tenho que usar se eu quiser produzir 340 gramas de amônia? Tudo bem? Ou seja, vamos lá. Eu produzi 10 vezes mais do que a proporção. Então, eu usei 10 vezes mais de reagente. Certo? Então, a massa de nitrogênio é 280 gramas. É 280 gramas. Tudo bem? Ah, e agora, Danilo, o que eu faço? Uai, quanto era a minha mistura? 310. Agora eu vou pegar esta informação aqui, ó. Por quê? Eu vou dizer o seguinte. Eu vou dizer que 310 gramas é o 100% do que eu tinha lá dentro para reagir, né? Para reagir, não. Onde eu tinha o meu reagente. Tá. 280 é a porcentagem, é a quantidade de nitrogênio propriamente dito. Tá? Beleza? Então vai ficar 28 por 31. Também vai dar quebrado esse número, eu acho. Dá aproximadamente 90%.
dá aproximadamente 90%. Então, quer dizer, é muito parecido, na verdade, com a ideia do rendimento. O que eu costumo falar para os alunos é o seguinte: qual que é a diferença do rendimento para pureza? Quando o problema é de rendimento, você está avaliando a porcentagem de produto que você produziu. Quando você trabalha com impureza, geralmente você está falando da quantidade de reagente que reagiu. Mas a ideia da porcentagem ela é parecida. No caso do rendimento, você faz a porcentagem a partir do produto. E no caso da pureza, você faz a porcentagem com o reagente. Tá bom? Beleza? Se quiserem tirar print, vamos pegar a nossa última questão, então. Vamos pegar a nossa última questão aqui. Vamos lá. Aqui. Essa é a questão. Questão número 6. Uma questãozinha bem complicada, que trabalha com a ideia de pureza. Por que ela é complicada? Porque ela mistura gás aqui, CNTP. Então é aquela questãozinha meio de... Tá? É para fechar com chave de ouro, né? Olha o que ele fala. A pérola que se desenvolve de forma espontânea, ou seja, sem a intervenção do homem, é extremamente rara. No processo espontâneo, um agente estranho, um grão de areia, por exemplo, entra na concha e ela, para se proteger, envolve o corpo com uma camada de nácar, que é o carbonato de cálcio, criando a pérola. Entretanto, o carbonato de cálcio, que tem massa molar 100 gramas por mol, em contato com ácidos, sofre um processo de corrosão. E aí ele mostra a reação química. Ó, carbonato de cálcio reagindo com ácido, ele chama de HX, formando um sal, água e gás carbônico. Aqui. Considerando que uma pérola de massa 25 miligramas, ao reagir com uma quantidade estequiométrica de ácido. O que ele quer dizer com uma quantidade estequiométrica? Que o ácido não está em excesso. Produziu 4,48 mililitros de gás carbônico na CNTP. Então, eu vou fixar essa informação porque ela é importante. Só que é o produto que ele produziu, ó. É o produto. Tá. Quanto tinha a pérola? A pérola pesava 25 miligramas, mas isso aqui não é só o carbonato de cálcio. Isso aqui é a pérola inteira. Isso aí é o 100%. Qual é a porcentagem de carbonato de cálcio? Então, a pérola contém carbonato de cálcio. Ela não é carbonato de cálcio puro. Então, o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou observar que a minha regra de 3 é entre o KCO3. Então, eu vou dizer aqui, ó. Perdão. Eu vou dizer que 1 mol de KCO3 reage produzindo 1 mol de CO2. Essa é a nossa regra de 3. Tudo bem? Aqui nós vamos fazer uma regra de 3 bem diferente. Isso aqui eu vou passar para massa. Eu vou dizer que isso aqui vale 100 gramas. Tudo bem? Beleza. E aqui vai aparecer a novidade. Onde está escrito 1 mol de CO2, galera, o CO2 é um gás. E ele fala que o gás foi produzido na CNTP. E ele fala que na CNTP, 1 mol, olha aqui, ó, olha essa informação novamente. Ele fala que 1 mol tem 22 litros, ó, 22,4 litros. Então, ao invés de colocar
1 mol aqui, eu vou colocar 22,4 litros. Tem muito aluno que pergunta assim, mas Dan, eu posso misturar as unidades na regra de 3? Claro que pode. Você só precisa colocar grama embaixo de grama e litro embaixo de litro. Tá? Bom, mas professor, por que você usou essa proporção? Vamos pensar um pouquinho. Por que eu usei o CO2 em litros? Porque a informação que ele me deu do produto está em litro. Gente, quanto ele produziu de gás? 4,48. Cuidado agora, pelo amor de Deus, mililitro. Mililitro. Tá bom? Tem que passar para litro, porque o outro de cima está em litro. Tá? Qual é a massa de KCO3 que eu vou produzir? Pronto. Armei a regra de 3. Armei ela. Agora eu vou fazer a conta. Aqui, eu vou fazer a seguinte conta. Ó. A massa vai ser 4,48 vezes 10 a menos 3, vezes 100. 100 é 10 ao quadrado. Então, vai dar 4,48 vezes 10 a menos 1. Dividido por 22,4. Olha como eu vou escrever o 22,4, gente. 2,24, 10 elevado à primeira. Só para ficar mais fácil perceber que 4,48 dividido por 2,24 dá 2. Portanto, a massa que eu produzo, que eu deveria usar, a massa não, é a massa, tá certo. Ela vale 2 vezes 10 a menos 2 gramas. Ou, se você preferir, 20, 10 a menos 3. Por quê, Danilo? Porque 20, 10 a menos 3 é 20 miligramas. Por que eu usei miligrama? Porque agora eu posso comparar com a massa da pérola. A pérola pesa 25 miligramas, gente. Mas dentro desses 25 miligramas, eu só tenho 20 miligramas de KCO3. Então, agora eu faço a pureza. Achei o reagente? Achei. Então, vamos lá. 25 miligramas, que é a pérola inteira, é 100%. 20 miligramas, é X. Percebe que nesse caso tem essa questão das unidades, a potência de 10, que é um complicador na conta, tá bom? Então, o X vai dar 20 dividido por 25, que dá, acho que dá 80%. Deixa eu ver. É 0,8, vezes 100 dá 80%. 80% de reagente dentro da concha. Da concha não, da pérola. Tá? Beleza? Então, são técnicas, jeitinhos de você abordar as questões. Isso aqui é mais complicado, né? Já é um exercício... O Enem gosta muito disso, de pureza e de rendimento, tá? Então, assim, para quem tem uma vivência um pouquinho menor de cálculo estequiométrico, a ideia é perceber que existem casinhos. E aí você vai treinando e identificando esses casos. É prática, tá bom? Beleza, gente? Não vou mais tomar o tempo de vocês não, tá? Hoje é sábado, hoje é dia de descansar, mas a gente já está aqui. Queria saber se vocês têm alguma pergunta. Se não tiverem, a gente fechou a balada aqui, ó. Mais um assunto check. Certo? Então tá, crianças. Que bom que vocês gostaram. Que bom, fico feliz.